nada é tão bom que não possa ser melhorado. Usei isso durante muito tempo, uso isso ainda muito na minha vida, e eu acho que o ponto marcante é que eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, eu me vejo assim, acho que até muito trabalhando aí na questão do autoconhecimento, acho que sou uma pessoa que sou movida pelo conhecimento, e isso acho que foi o que me ajudou à conquista de grandes resultados, buscar as oportunidades, trabalhando sempre ali, né, na busca de oportunidades de melhoria. Eu acho que isso fez a grande diferença. E aí tem um ponto que eu só acho que a alavanca, somado a isso, né, essa questão da gente estar sempre ali na busca contínua, eu acho que uma alavanca em relação a isso aí também é a determinação. Então, por isso que, assim, eu trago como um todo, acho que o que faz diferença, o que fez muita diferença na minha vida sabe, o alerta ali de sempre, mesmo com os resultados atingidos, eu sou uma pessoa muito orientada para resultado, né? Então, minha carreira foi muito direcionada na área comercial e em busca de atingimento de resultado, mas mesmo com os resultados atingidos, eu era uma eterna insatisfeita, tentando buscar os resultados melhores, né? Aquela coisa de fechamento de mês, por que aquele pouquinho a mais nós não conseguimos trazer? De uma maneira como overused, né? Se você tem um excesso disso, como de várias coisas na vida, ele pode ser ruim, só que eu acho que se a gente trabalha muito com equilíbrio, essa busca constante de trazer sempre as coisas melhores, ela traz depois um final sempre uma excelência e satisfação. Eu acho que isso é um ponto marcante aí de satisfação e realização pessoal na minha vida, na minha carreira. Bom, na verdade, comecei como vendedora, então eu falei, né, que tenho minha carreira toda marcada aí pela área comercial, então meu primeiro, ali quando novinha, eu sou a filha mais nova, a caçula, né, entre as três filhas, a filha da dona Neuza e do seu Hélio, que ela sempre foi uma pessoa muito de vender tudo, né, minha mãe vendia catálogo, vendia Avon, vendia várias coisas, eu acho que eu fui um pouco impulsionada por isso, e aí eu queria muito trabalhar nova. Minha mãe, com uma amiga ali da região do bairro, me conseguiu, eu era mais nova, 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar ali meio período numa loja. Aí gostei muito e fui aprendendo, vendendo, fui trabalhando em outras áreas, e depois quando eu fui para uma loja maior, numa loja em shopping, aí já com meus 18 anos de idade, eu passei um ano e assumi a gerência da loja. Então, em pouco tempo, eu estava naquele trabalho, naquela posição, na expansão da rede, ela me convidou para ser gerente de uma outra unidade no outro shopping que ia abrindo. E ali eu comecei muito, de uma maneira indireta, mas a gestão de pessoas. Então, minha carreira, daquele início para o momento depois que eu fui direcionando, eu fiz publicidade, mas sempre quando eu fiz publicidade nem era a intenção, eu já tinha isso na minha mente, eu gostava da parte de criação, mas o que eu vi era ser a parte muito mais do comercial de uma agência. E não direcionei, não fui para uma agência de publicidade, eu acabei caminhando para a indústria, trabalhando na indústria de alimentos, de materiais, né, da matéria-prima da indústria alimentícia, depois que eu saí da área de comércio de varejo. Durante um tempo, fiquei 4 anos nessa, né, entre um mercado e outro, mas trabalhando na área de matéria-prima da indústria alimentícia, e foi quando eu entrei na Philip Morris, trabalhando aí no marketing, no trade marketing, e fiquei, e lá deu uma base muito grande, porque na Philip Morris eu construí minha carreira praticamente, né, assim, eu dei continuidade e andamento à minha carreira durante 15 anos, então eu tive muito tempo numa mesma empresa, e hoje, embora eu esteja na gerência de operações regionais, eu acho que essa grande contribuição da minha visão do comercial, de parte de relacionamento interpessoal, relacionamento com os clientes e principalmente orientação de resultados são os pontos marcantes aí da construção da minha carreira. E um pouquinho dessa minha história, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e você acabou de acompanhar a história incrível da Thaís Lodovico. Ela é gerente regional de operações da Log e agora chegou a hora de a gente bater um papo com ela e tirar cada vez mais insights dessa profissional incrível. Mas antes, não deixa de curtir, compartilhar o conteúdo e principalmente se inscrever e ativar as notificações para não perder os nossos episódios. Isso é muito importante porque nos ajuda a impulsionar cada vez mais o canal e levar histórias inspiradoras para o máximo de pessoas que a gente puder. Então nos ajude. Vamos lá, vamos bater um papo com a Thaís Lodovico? Sensacional, Thaís, sensacional. Bom, hoje você está na Log, né, que é uma baita de uma startup, ou seja, que
né, com um potencial incrível, recebendo cada vez mais investimentos e crescendo muito no Brasil, mas você veio de uma empresa longeva, de uma empresa que tem um processo que ela é um pouco mais conservadora do que uma startup que requer uma mentalidade ágil, né? Não que a empresa anterior não tenha, mas são estruturas diferentes. Como é que foi na sua carreira essa saída de uma empresa diferente, de uma empresa que tem uma estrutura diferente de uma startup para que você está atuando hoje? Tem um ponto que acho que é bem relevante aí, que me ajudou nessa transição, porque depois dos 15 anos que eu fiquei na Philip Morris, né, quando eu saí, isso foi em 2019, no início de 2019, eu já vinha, na verdade, nos 2 anos anteriores, né, então início de 2017, eu já vinha trabalhando muito dentro da empresa, que vinha buscando uma transformação do digital, né, a indústria 4.0, que tanto estava se falando há um certo tempo atrás, e ainda tem muitas empresas buscando, né, trabalhar um pouco mais todos os seus processos de digital, e mais do que isso, eu acho que é uma transformação de mindset, né, quando você quer mudar uma cultura, aliás, quando você quer mudar algum processo dentro de uma empresa, e principalmente a cultura, você tem que trabalhar muito a mindset dos colaboradores, então é uma transformação muito mais profunda do que implementações de processos digitais. E isso eu já vinha trabalhando dentro da Philip Morris. E na minha saída, eu tive o meu momento ali de ser empreendedora curiosa, então trabalhei o intraempreendedorismo, né, durante um bom tempo na Philip Morris, na regional, cuidando de uma regional aí de uma grande área do Brasil, quase 75% da nossa extensão territorial, que era o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E nessa saída eu entrei para uma escola, eu virei sócia, enfim, uma escola de tecnologia, para crianças, então trazendo muito mais educação tecnológica, e o ponto assim que era muito interessante, que mexia muito com, acho que nesse meu aprendizado, não era só eu ir para um segmento de tecnologia como empreendedora, tocando um negócio, mas muito mais o que aquele produto aquele serviço estava oferecendo. Mais do que a gente ensinar tecnologia para as crianças, a gente ensinava elas trabalharem em soluções com uma base tecnológica, e as soluções eram todas de um problema da vida real. E isso teve uma relação muito grande com o meu propósito de vida, que acho que eu fui descobrindo durante, né, um período, porque a gente não nasce sabendo, e a gente pode viver muitos anos até demorar para descobrir isso. Então, acho que assim, quando veio esse propósito, eu falei, bom, aqui acho que eu descobri um ponto que, independente de estar no segmento de tecnologia ou não, estar como empreendedora ou não, é a questão de o que eu vou trazer de soluções para os problemas da vida real, os problemas que existem. E aí, enquanto isso, eu também entrei no Singularity Universe, né? Então eu sou uma das líderes do chapter que a gente tem aqui em Brasília. Inclusive, na época, né, o líder, o embaixador do chapter foi o meu sócio na Rapcode, que é essa escola de tecnologia para criança. E ali acho que foi me ajudando um pouco nessa transição de carreira, de eu sair de uma empresa, né, longínqua, como você disse, a Philip Morris com muitos anos de existência, uma empresa muito conservadora e que estava tentando buscar e principalmente trazer inovação, então vinham com vários pontos de transformação, criação de squad, criação de implementação de metodologia ágil, né, fazendo com que todo mundo tivesse aprendizado nesse sentido, mas uma coisa é você estar naquele processo conservador e você todo dia tendo essas pílulas vamos dizer, da inovação, né, essas pílulas, isso é um processo muito demorado, ele vai aos poucos. Só que como eu fiz essa transição e aí eu entrei na Rapcode, isso aí eu tive que acelerar muito rápido e a Rapcode era uma franquia de uma startup, só que ali era o meu negócio, então eu falei, aqui a gente precisa realmente colocar na prática uma frase que eu gosto muito também, que eu falo bastante, e que a gente ouve muito, né, no mundo das startups, que é o pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Então, dia a dia ali, a gente via muito o que, às vezes, eu tinha dificuldade numa empresa mais conservadora, que é você implementar mudanças e soluções, mas aplicar de uma maneira rápida, eu consegui implementar e trabalhar dessa maneira ali na Rapcode durante esse período. E aí eu fiquei durante esse processo de quase 2 anos entre a Rapcode, aí eu também fundei uma aceleradora de startup de negócios de impacto socioambiental e econômico, né? Então, tudo que era de soluções relacionadas aos ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são os projetos que a Alamo, né, que é essa aceleradora, traz para ajudar no desenvolvimento
começando, né, principalmente aqui em Brasília. E tudo isso me impulsionou para a Log, então, para eu entrar realmente numa startup com unicórnio, com esse grande crescimento que a gente vê, com a questão de conectar o Brasil todo, ser um correio do futuro. É uma empresa que hoje a gente ainda fala, nós somos uma empresa de tecnologia, a Log é de tecnologia, mas ela está com a tecnologia trazendo soluções para o problema real, que é a gente fazer com que esse mundo todo, esse país inteiro que nós temos, a gente consiga conectar de uma maneira mais rápida. Então, acho que assim, quando você fala como que foi essa mudança, eu tive as pílulas de transformação ao longo desse período, né? Eu acho que nos 4 anos, os 2 anos ainda dentro da Philip Morris, os 2 anos posteriores que me ajudaram muito nessa transição e a adaptação muito mais fluida na entrada aí da Log, conduzindo agora como a gerência de operações, que inclusive foi um outro ponto de grande mudança. Como eu falei, todo o background em vendas e nos últimos, né, agora nos últimos meses eu entrando aí numa gerência de operações, então eu mudei de papel, né, vendas e operações, geralmente a gente tem muito aquelas necessidades de alinhamento diferente por conta de situações de conflitos, às vezes, que acontecem no dia a dia mesmo em prol do melhor do negócio. Hoje eu estou do outro lado e acho que isso tem ajudado a gente conseguir conduzir bastante ali o objetivo de conectar o Brasil todo da Log. Que fantástico. Carreira incrível, né? Sai de uma empresa grande, conservadora, para uma startup, unicórnio, e nesse meio tempo empreender. E com certeza você deve ter enfrentado algumas dificuldades na sua carreira. Como é que dificuldade foi essa? Como é que você superou essa dificuldade, Thaís? Olha, eu acho que o que eu trago como acho que os principais pontos de dificuldade que eu penso na minha carreira não foram, né, nem tão recente, acho que foi no início de um aprendizado no ponto de liderança, porque como sendo muito orientada para resultado, acho que durante muito tempo, enfim, quando eu assumi a gerência, né, e principalmente a gerência de uma equipe de vendas, então, estava gerenciando ali os indivíduos, as tarefas, né, os resultados diretos, eu estava gerenciando outros, né. Quando eu passei, aí trazendo um pouquinho daquela questão, né, do pipeline de liderança que existe, e quando eu mudei para o gerenciar outros, para gerenciar gerentes, eu acho que ali foi um pouco mais da dificuldade, justamente porque, como estava muito orientada para resultado, então muito na questão de ainda olhando tarefas individuais, eu comecei a ter um pouco mais da visão do todo e visões mais estratégicas, e eu consegui fazer com que agora os gerentes têm que fazer e tocar dessa maneira, e eu tenho que ver a questão mais estratégica. Eu acho que esse foi um pouco da minha maior, acho que foi um ponto de dificuldade falando de uma maneira conceitual. Agora, se eu tiver que trazer de uma maneira que eu acho legal eu também compartilhar isso com vocês, na prática, no dia a dia, um ponto foi justamente esse ponto de transição do desapego, eu acho, ou mais do que o desapego, que foi a minha saída da Philip Morris depois de 15 anos, e uma empresa que me desenvolveu muito, né, embora eu trabalhei durante 15 anos na mesma empresa, eu tive rodinha nos pés, eu brinco que eu tive rodinha nos pés, porque em 10 anos eu morei em 8 lugares diferentes, então, né, no Brasil todo, passando por vários locais, várias ações, várias atividades, então muito conhecimento, muito aprendizado. E eu acho que o ponto ali de dificuldade foi eu conseguir concretizar aquilo que eu tinha como um plano, ou no meu mais profundo ali no meu interior, de falar, bom, acho que eu tenho tempo e agora eu quero ver uma mudança. Porque dentro da própria Philip Morris eu já estava sendo instigada, né, dentro do empreendedorismo, eu tinha aquela vontade do empreender, mas em que ponto que eu vou, em que momento que eu tomo a decisão? Eu acho que aí esse foi um ponto também de grande dificuldade que eu tive, mas eu fui impulsionada. Eu acho que como foi a superação nesse sentido, eu acho que foi coragem. Teve que sair um diazinho, o fator de coragem, de sabe aquela hora, você vai pro lado do trem, alguém chega meio que te empurra, um pouco que aconteceu isso, mas você fala, eu continuo correndo, que aí eu caio bem, e não vou me machucar. Então, com o apoio de várias pessoas que eu tive em volta, acho que de família, do trabalho e dos parceiros do novo negócio, acho que isso me impulsionaram para essa transição ali, ser tranquila, ser de novo aprendizado. Todo mundo tem medo do desconhecido, né? Então, até que você fala, tô aqui e agora, ok, bom, vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Foi um pouco disso, sabe, que acabou acontecendo. Legal, você está falando aí, foi exatamente o que eu passei. Chega um momento que até tinha alguns amigos, eu quero empreender, meu pai é empreendedor, aí você fala o seguinte, qual que é o momento, né? E aí depois realmente deu aquele momento que você falou, vai com medo mesmo, que eu virei a chave. E aí a minha pergunta, Thaís, é nesse sentido.
Obviamente, quando você sai de um modelo que você tem uma estrutura por trás para você empreender onde é você, né? Você tem uma pressão interna que só você coloca sobre você. Como é que você lidou com essa pressão de assim, agora o resultado está na minha mão, eu tenho que fazer acontecer? Como é que foi isso internamente? Não só você com você mesmo, mas com a sua família em volta? Como é que se deu essa pressão? Como é que você lidou com isso? Pô, eu acho que eu resgatei um pouco do início da minha carreira, sabe? Porque assim, como eu comentei um pouco antes, eu sou uma pessoa que acho que eu tive muito ali a visão, né? Acho que uma característica muito forte orientada para resultado. E eu sentia muito mais fácil quando eu tinha alguma coisa que estava na minha mão e que eu tinha que buscar esse resultado por mim mesma, era mais fácil do que quando eu dependia de outros. E aí, quando eu entrei nessa posição, embora a gente fala, bom, agora é o meu negócio, aqui eu tenho que tocar, continuei dependendo muito de outros, de construir uma equipe forte, de construir uma equipe determinada e comprometida com o negócio que eles já eram, na verdade. Eu peguei essa equipe, mas eu comecei, na verdade, a conduzir eles para o drive dos melhores negócios. Mas eu acho que o ponto, assim, lidar com a frustração, né, de às vezes não acontecer um resultado, ou principalmente, vamos falar do financeiro, né, na verdade toda, acho que essa é a conta que dói, quando você está empreendendo e você fala, bom, vai chegar no mês, preciso pagar as contas, e empreender no Brasil, a gente sabe o quanto que é difícil, muitas vezes, e eu comecei a empreender em 2020, final de 2019, aliás, e pegando 2020, esse período todo de pandemia, que escolas, crianças presenciais foi super impactado. Mas eu acho que, assim, o ponto de lidar com esse é entender que, assim, vai com calma, amanhã tem mais, a gente faz dentro dos limites, contanto que você tem uma visão do futuro. Você sabe onde que a gente está, de onde que eu quero chegar e como que eu consigo estruturar isso da melhor maneira. Eu acho que muitas vezes a gente teve que parar e refletir, até no grupo entre os sócios, porque no final também tem os sócios e fala, bom, como que a gente vai lidar, qual o caminho que a gente vai tocar. A estratégia teve que ser mudada várias vezes, principalmente devido, né, ao início aí de pandemia. Então, foi o ponto de parar, refletir, acho que muita conversa e planejamento, para a gente se situar e não ficar no desespero. Você fala, se eu tenho as coisas planejadas, ok, o futuro é incerto ainda, mas a gente sabe onde a gente pode tentar buscar, então acho que isso deu um pouco mais de visão, né? Eu acho que o ponto foi estruturar a nossa visão de futuro, isso nos ajudou bastante. Legal, Me ajudou para estruturar, acho que esse ponto. Mulher equilibra muito mais pratos do que homem, né? Eu venho de uma família que é só mulheres. Eu sei o quanto realmente as mulheres fazem muito mais. O homem é mais monotarefa, a mulher multitarefa. Como é que tem sido nesses últimos tempos, principalmente na pandemia, equilibrar todos esses pratos? Olha, mudou muito minha visão, meus interesses, inclusive, de algumas coisas, tá? Sou uma pessoa, uma pessoa que eu me considerava muito urbana, muito tranquila, nunca fui muito de pensar em roça, interior, esse tipo de coisa. E há essa dificuldade, mais do que acho que o próprio home office, o homeschooling, né? Eu tenho que trabalhar ali com crianças muito pequenas, por sinal. Eu estava com meu filho com 4 anos, meu filho com 4 anos de idade, e a Maria Eduarda com 7, então eles na fase de alfabetização, tem que trazer isso para dentro de casa e conciliar aquelas várias atividades ao longo do dia, sendo dona de casa, porque eu não tinha mais ninguém que ia nos ajudar nesse sentido. Então, para uma tarefa, vai fazer almoço, para uma outra tarefa, vai sentar com as crianças para ajudar. Foi puxado, mas nada com que a gente não tenha que parar, refletir, às vezes olhar, acho que muito, no dia a dia, entender o cenário de fora, e às vezes também olhar um pouquinho que tem aquela história, né? A gente vai lá e olha que a grama do vizinho às vezes está mais verde, mas às vezes é bom a gente entender que tem uma grama do vizinho que está mais difícil, está mais seca do que a nossa, para a gente se conscientizar e falar, olha, acho que no momento que eu não estou numa situação tão difícil quanto outros, então acho que teve muito dessa reflexão, sabe? Teve essa necessidade e é claro que o ponto de conseguir se organizar. E aí eu trago o ponto do que eu comentei inicial, que eu sou uma pessoa muito urbana, e que uma das maneiras, e por isso que aí tem que agradecer e entender o quanto que tive essa possibilidade e oportunidade, foi a gente conseguir aí, eu comprei um rancho, abri uma área do interior, porque eu morava em apartamento, então eu tive que, assim, de alguma maneira, eu falei, bom, mais um tempo, passou esses 6 primeiros meses, eu vou dizer que assim, olha, no começo de tudo isso, o primeiro mês foi festa. Até eu comecei a criar os vídeos engraçados do que eu fazia de atividades com as crianças. No segundo, eu falei, mas vai demorar tanto tempo? Aí o terceiro falou, não é brincadeira, não, agora o negócio é sério. E aí, depois de 6 meses, a gente decidiu comprar um rancho, um lugar mais aberto para poder ter um espaço com as crianças, porque eles têm uma energia extrema
Então, eu consegui tentar adaptar. Mas, assim, claro que essa foi uma oportunidade, um adicional, mas no final das contas, estando num lugar aqui, num apartamento ou fora, a gente tem que ter, acho que, muito essa questão de colaboração em casa, a conscientização do cenário atual e que tem coisas que estão na nossa mão e tem coisas que não estão, né? Então, o que está dentro do meu círculo de poder, de influência, é o que eu vou mexer. O que está num círculo que não é da minha influência, não adianta eu sofrer, eu tenho que tentar lidar da melhor maneira, né? Que bacana. E acho que tentar adequar. Sensacional. É isso. Se você tivesse que encontrar com a Thaís no início de carreira e dar uma dica, uma sugestão para essa Thaís que está começando, que dica seria essa? Olha, eu acho que o que eu diria que acho que a dica que acho que eu penso principal é praticar o autoconhecimento. Ou eu acho que o que fez grande diferença, sabe, em algumas etapas e estágios da minha vida, foi quando eu comecei a trabalhar muito mais esse ponto e a gente se conhecendo, você sabendo quais são os seus pontos mais importantes, o que você tem de pontos fortes e os pontos a desenvolver. E nem sempre é trabalhar os pontos, tem pontos que a gente identifica, bom, isso aqui é meu ponto a desenvolver, né? Você pode fazer vários testes, várias coisas e tal. Às vezes, depois de um certo tempo, vai dar sempre a mesma coisa. Eu falo, bom, mas eu sei, esse é um ponto que não é forte para mim. E talvez não é e nem vai ser. O importante é você reconhecer que você vai ter que talvez usar os seus pontos fortes de alguma maneira para superar aquilo que você não vai conseguir desenvolver. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque em alguns momentos, mesmo já achando que eu tinha um pouco mais do autoconhecimento, eu ainda me frustrava em algumas coisas, falava, bom, isso eu tenho que desenvolver. Mas em algum momento eu falei, eu sei que isso não é para mim, não faz parte do meu perfil, da minha característica, então eu preciso, na verdade, potencializar ou usar mais a parte positiva para isso. Então, acho que assim, quem se conhece, se reconhece, sabe seus desejos, seus limites e os aspectos que precisa ou pode aperfeiçoar. Então, acho que fica mais fácil para a gente trilhar, né, o caminho escolhido, inclusive a gente saber e definir bem o melhor caminho. Acho que essa é uma dica. Sensacional. Já encaminhando para o final, infelizmente, desse bate-papo incrível, uma baita de uma carreira, eu já estou aqui com vários insights na cabeça, Thaís. Se você tivesse que dar uma dica de livro, um filme ou uma série que marcou sua carreira, sua vida, que dica seria essa? Olha, o livro que eu gostei bastante, em algumas pessoas teve crítica, mas no geral é um best-seller, bem recomendado, e não estou falando muito né, os livros tão didáticos, mas assim, de trabalho, enfim, de autoajuda, mas é o livro do O Andar do Bêbado, do Leonard Mid, o nome dele é até difícil, Midlamo. Ele é uma obra que, assim, ele traz muito já um pouco de base científica, apoiada em conceitos de física, matemática, ele tenta trazer até um pouquinho, assim, do papel, né, do acaso na nossa vida cotidiana, e acho que como um pouco dos sucessos das mais diversas áreas ali podem ser justificados pela ciência. Então, assim, eu achei bem, bem interessante, traz muito conceitos básicos de probabilidade, estatística, aleatoriedade, até eu ouvi críticas já de alguns amigos, né, quem é muito estatístico, matemático, fala, não é possível, a gente leu quase que 120 páginas para falar muito de aleatoriedade e a parte estatística, mas no final é essa analogia, né? Eu acho que ele faz perceber como muitas vezes aquilo que a gente julga está dentro do nosso controle e às vezes saem fora das nossas mãos e como talvez tentar lidar com isso. Acho que é um livro que eu indico, O Andar do Bêbado. Que bacana, olha, eu leio bastante, não conheci esse livro e já virou prioridade aqui para ler, que eu gosto muito desse tipo de assunto, que bacana. Thaís, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar a sua história, compartilhar um pouquinho do que você tem vivido e de todo o seu aprendizado. E obrigado por me ajudar a fazer mais um programa. Imagina, obrigada a você, gente. Muito sucesso, adoro o canal, estou seguindo e recomendo para a gente acompanhar, porque a gente sempre vai aprendendo. Cada talk show aí que a gente vai acompanhando. Obrigada. Obrigado.